Por que que eu acho que melhorar a comunicação é uma das principais habilidades que você pode aprender esse ano? Se você, assim como eu, sente que a sua comunicação não é das melhores, eu considero que você deveria se dedicar um tempo a aprender a se comunicar. No meu caso, eu percebi que eu tinha dificuldade quando eu comecei a querer gravar conteúdo para o Instagram. Eu passei muito tempo estudando coisas teóricas relacionadas à minha área, nutrição, neurociência. E aí, quando eu fui gravar conteúdos voltados a isso, eu percebi a dificuldade que eu tinha em me comunicar. E até hoje eu considero que eu sou uma pessoa que me comunico mal em algumas áreas, principalmente envolvido à área de gravação. E é muito estranho, por quê? Porque a nossa comunicação, ela não é igual em todas as áreas que a gente faz. Por exemplo, existe a comunicação interna dentro da sua casa, com uma pessoa que você ama, que envolve a capacidade de conseguir se expressar, a capacidade de conseguir se fazer claro. Existe a comunicação também com pessoas que você não conhece, e isso pode envolver palestras, pode envolver eventos, pode envolver o contato social, e eu sempre fui uma pessoa muito introvertida. Então eu sempre tive pouco contato com outras pessoas, e isso dificultou a minha habilidade social e também a minha capacidade de comunicação. Só que, durante um tempo, eu vi essa necessidade de melhorar minha comunicação com as pessoas, de me expor a ambientes para que eu dessensibilizasse essa fobia. E eu consegui fazer, eu consegui melhorar minha comunicação no dia a dia. Eu consegui me expor a situações que antes era bem difícil para mim, só que eu percebi em um dia, que foi esse dia que eu fui gravar conteúdo para o Instagram, que aquela comunicação que eu estava aprendendo socialmente, eu não conseguia, não estava conseguindo transferir ela para a câmera. Porque não sei se quem está me assistindo aqui tem noção do quanto é difícil você gravar um vídeo. Talvez para algumas pessoas, principalmente para essa geração que já nasceu conectada, talvez seja muito mais difícil. Mas no meu caso não foi assim. Nasci numa zona rural onde o contato que eu tinha com as pessoas era baixíssimo. Por volta da minha casa ali, talvez se a gente fale de 3 quilômetros perto da minha casa, tinha umas 100 famílias, no máximo. Então eu tive muito pouco contato com pessoas diferentes. E aí, quando você pega para gravar e se expõe, você percebe que não é somente ligar uma câmera, olhar para a luzinha e falar para ela. E eu lembro nesse dia como foi desconfortável para mim. Porque eu liguei a câmera e tudo que eu queria falar, tudo que eu estava empolgado sumiu. Simplesmente sumiu. E aí eu falei, cara, putz, tem um problema. E aí, qual que é o ponto? Quando isso acontece, infelizmente, a resposta emocional ela vai ficando cada vez maior. Porque você descobre algo que você não é bom, e quando você descobre algo que você não é bom, gera um desconforto existencial absurdo, porque você percebe que não é somente estudar, você tem que saber transferir o que você está pensando e a sua mensagem. Então, assim, digamos assim, é uma outra ciência. Você pode entender de neurociência, você pode entender de comportamento, você pode entender de nutrição, do que for. Mas comunicação é uma outra habilidade. E aí eu percebi que eu não tinha essa habilidade. E qual que é o pior de você não ter ela também? É que para melhorar ela, você precisa se expor. Não existe uma forma de melhorar a habilidade de comunicação se não fosse expondo. Só que se expor para você é tipo, cara, é o medo da morte, sabe? É algo que te dá uma resposta emocional muito grande e além de te dar resposta, muitas vezes valida talvez para você de que tipo algumas crenças talvez que você já tenha de que, cara, eu não sou capaz, de olha como que eu me comunico mal, olha o quanto que eu tenho que melhorar, olha o quanto eu não sei. E aí não é só aquela comunicação, mas sim o que ela está te transmitindo. E aí a resposta emocional cada vez fica mais alta. E se você for uma pessoa, assim como eu, que tem dificuldade de comunicação, eu considero que você deveria dedicar um tempo em melhorar isso. Eu até coloquei lá no meu Instagram que esse ano é o ano da comunicação. E eu criei esse canal aqui, não vou divulgar lá, mas eu criei esse canal aqui com esse objetivo, onde eu quero fazer um vídeo por dia durante um ano. Durante 365 dias, um vídeo por dia das coisas que eu aprendi sem roteiro, vindo aqui falando mesmo, para que eu consiga melhorar minha comunicação em todas as esferas que eu quero. Porque lembra do que eu falei? Que a comunicação
Pode ser que a sua comunicação seja boa, dentro da sua casa, com a sua namorada, mas se você colocar alguma variável diferente, essa comunicação pode cair muito. Então, eu vou dar um exemplo. Tem gente que é muito sociável, muito mesmo. Sociável no dia a dia, mas quando vai apresentar um trabalho, a pessoa não consegue, cara, não consegue abrir a boca, muitas vezes trava. Por que que ela consegue conversar muito bem com as amigas, consegue até conversar com pessoas que não conhecem, muitas vezes, em situações de festa, de eventos, mas por que que ela não consegue apresentar um trabalho? Você entende que aprender a se comunicar em algum contexto não quer dizer que essa comunicação vai ser completamente transferida para outros? Porque se você mudar uma variável, pode ser que você já mude bastante coisa e isso te dê uma resposta emocional. Vou te dar um exemplo. Eu faço hoje um curso de comunicação, estou no começo agora, justamente porque eu quero me expor o máximo possível, quero melhorar minha comunicação esse ano. E aí eu estou me expondo ao maior desconforto possível, né? Aqui, curso de comunicação, e lá tem muitas aulas práticas. E tem algumas pessoas que têm uma habilidade social grande, mas na hora que ela vai falar, na hora que ela tem que se expor assim a muitas vezes algumas dinâmicas assim que geram uma resposta emocional mais alta, a pessoa não consegue. Só que quando ela sai do palco, ela consegue conversar com todo mundo assim absurdamente. Só que só o fato dela subir no palco muda completamente o contexto. Porque a crença talvez que aquilo ative é uma crença de que ela não é capaz, de que ela já travou antes, de que quando todo mundo tá olhando para ela e ela mas quando todo mundo tá olhando para ela, esperando o conteúdo que ela vai transmitir, ativa para ela uma resposta emocional. O que é diferente quando você está conversando. As pessoas olham para você, mas elas não esperam que você vai compartilhar um conhecimento, que você não vai perder a linha de raciocínio, enfim. E aí acaba que só dela se colocar nessa situação já gera uma resposta emocional gigantesca nela. Outro ponto interessante é quando você muda alguma coisa que, por exemplo, igual no fato aí, foi subir no palco. Mas muitas vezes é um microfone. E lá a gente percebe claramente isso, que muitas vezes, por fazer muitas dinâmicas, a gente começa a diminuir essa sensibilidade, a gente começa a realmente sentir uma resposta emocional cada vez menor na hora de falar em público lá nesse curso que eu tô fazendo, né? Que é presencialmente. Só que só o fato de colocar um microfone na mão já te dá uma resposta emocional maior. E qual que é o ponto aqui? Para onde eu quero chegar, eu quero um dia ser capaz de me comunicar de uma forma clara, limpa, independente da esfera que eu esteja falando. Tudo na vida eu levo muito assim, com uma obsessão de querer realmente não ter não é nenhum calcanhar de Aquiles, mas não ter nenhuma vulnerabilidade que me gere uma resposta emocional, porque eu acho que não tem nada pior, cara, do que você ter um trauma, um calcanhar de Aquiles ali e talvez o seu trabalho exercer isso. Tipo, você é uma pessoa que tem problema de comunicação e do nada seu chefe chega para você e fala: fulano, você vai ter que começar agora a apresentar esse projeto aqui da empresa. Imagina, cara, imagina, você não se preparou para isso e agora o seu chefe jogou no seu colo uma responsabilidade, talvez essa responsabilidade seja muito boa. Mas como você não se preparou antes, pode ser que você não aceite, porque a gente não sabe como que vai ser essa resposta emocional e como você vai lidar. Então, quanto antes, olhe as situações que estão aparecendo na sua vida e não perca uma oportunidade de falar em público. Não perca uma oportunidade de falar em público, não perca uma oportunidade de se expor e entenda que, não sei se você quer um dia trabalhar na internet, se você quer um dia falar para mais pessoas, mas entenda que a comunicação fora daqui não garante comunicação aqui. Então treine em todas as esferas. Eu queria muito saber disso antes. E eu só soube disso com esse trauma aí que eu tive, que eu contei no começo. Passei muito tempo estudando, muito tempo lendo, muito tempo mesmo. Isso não estava me gerando expectativa de tipo, ah, meu Deus, eu sou bom para conversar. Não é. Só que eu também não sabia que era tão difícil, cara. Não sabia. E aí quando eu fui gravar, eu falei, meu Deus, cara, meu Deus, eu sou muito ruim. E não é uma coisa que você melhora assim, entende? É uma coisa que precisa de exposição, precisa de realmente contato em relação a horas. Porque aquilo não existe, igual o Michael Jordan falava. Se você quer acertar 10 mil bolas, você precisa treinar 1 milhão de arremesso. Não tem como, é exposição, você precisa se expor, você precisa... E a comunicação é uma habilidade como qualquer outra, você precisa de contato, de horas. Existem bons indícios ali que para você ser bom em algo, muito, muito bom em algo, ao ponto de ser um expert, você precisa ter em torno de 10 mil horas naquilo. Então aqui eu estou começando a contabilizar
as minhas horas de expert. Se você quiser me acompanhar nessa trajetória de melhora de comunicação, claro que não vai ser todos os vídeos que eu vou falar de comunicação, mas eu vou falar de muita coisa interessante sobre nutrição, neurociências, insights ali que eu tenho lendo no dia a dia, e vou compartilhar isso com vocês com esse objetivo, de me expor e melhorar minha comunicação, e aqui eu quero documentar minha jornada. E espero que isso também te incentive em enfrentar algum desconforto, principalmente se você também tiver problemas de comunicação, e se exponha. Se exponha porque uma hora a vida vai te cobrar isso, e é melhor você ser um guerreiro no jardim do que o jardineiro numa guerra.